Dando continuidade à aula, nós vamos falar sobre transgênico agora na terceira e na quarta aula, e na próxima aula vamos discutir um pouquinho sobre bioética. Então é assim, em 1985, as plantas transgênicas elas são consideradas patenteáveis, ou seja, elas podem aí entrar para consumo e venda, e em 1987 é realizado o primeiro teste de campo de planta transgênica nos Estados Unidos. Ok, pessoinhas. Então, lá no ano de 1994, foi produzido esse tomate, que ele é poligalacturonase. O que que isso significa? Ele tinha um pouco mais de resistência no momento de maturação. Então, foi o primeiro produto vegetal aprovado e ele era resistente à decomposição. Então, o que que os produtores queriam em relação a isso? Os produtores eles queriam pegar esse tomate mais verde ainda, né? Verde literalmente, fazer a colheita dele verde. E aí, como o tempo de maturação é um pouco mais lento e ele é um pouco mais resistente à decomposição que o tomate comum, esse tomate poderia chegar a longas distâncias sem ter perca de mercadoria. Mas aí os produtores na época, os consumidores também acharam que o tomate era inferior ao que eles estavam aos outros tomates que não eram transgênicos e a pessoa que começou essa iniciativa aí acabou falindo e teve que vender esse produto que estava patenteado para uma indústria maior. Já em 1995, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que foi criada no dia 5 de janeiro de 1995, pela Lei número 8.974, ela tem como objetivo principal implementar a Política Nacional de Biossegurança, porque uma das discussões, inclusive, era a questão de que os produtos que são produtos transgênicos, o consumidor final, ele precisa saber o tipo de produto que ele está consumindo. Então, uma dessas questões que foram levantadas aí é que fez essa implementação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E aí, quais são as principais plantas transgênicas que nós temos e que são de alto consumo? O algodão, no caso do algodão, ele permite utilizar herbicida para evitar a erva daninha em qualquer fase do desenvolvimento. Então, o algodão comum, que não é o algodão transgênico, existe uma fase específica para poder começar a utilizar o herbicida, porque senão ele também morre. E aí, diferente do transgênico, que pode utilizar o herbicida em qualquer momento. O milho fica mais resistente a pestes e utilizando os mesmos pesticidas. Então, assim, mais resistente a pestes faz com que esse milho, inclusive, ele seja um pouco mais nutritivo. Porque quando ele é atacado, acaba aí rompendo as barreiras naturais de segurança do milho e ele acaba ficando nutritivamente menos favorável para o consumo humano. Então, o transgênico vem aí para poder melhorar essa questão do milho e da sua adaptação em relação às pestes. E a soja, ela torna-se mais resistente também aos herbicidas, fazendo com que possa ser utilizado a qualquer momento aí da produção. E aí nós temos os transgênicos, considerados os transgênicos de primeira geração, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os transgênicos de segunda geração. Os da primeira geração, eles têm resistência a herbicidas e resistência também aos insetos. Aqui no caso eu trouxe dois exemplos, que é a canola, que você conhece mais o óleo de canola, né, que ele é um pouco mais saudável para dieta, e o milho, que nós falamos inclusive em slides anteriores.